Toca da Raposa, Toca da Raposa 2 foi invadida por membros de uma torcida organizada, dos portões derrubados, quebrados, jogadores foram cobrados pelos invasores, os torcedores que aí no caso estão, né? E apesar da invasão, o Cruzeiro não registrou a queixa, mas tem registro de imagem. E nesse momento tem uma manifestação que Vinícius Grissi já chegou aqui falando, estão manifestando mais. Ninguém entra, ninguém sai, vamos começar. Claro que nós vamos falar do jogo, claro que nós vamos falar do péssimo resultado, vexame, né? Vexame do Cruzeiro contra o Avaí. Vamos falar muito aí de Campeonato Brasileiro, mas começando com mais uma manifestação, Vinícius Grissi. Boa tarde. Boa tarde, CJ. Boa tarde a todos que estão em casa. Antes de mais nada, né, é importante a gente dizer que o que aconteceu ontem, né, na Toca da Raposa não foi manifestação, foi um crime que só é aceito no futebol. Se alguém chegar e quebrar o portão da minha casa e invadir lá, muito provavelmente a polícia vai chegar, vai tomar uma atitude. Se acontecer na sua casa, a mesma coisa. Se acontecer aqui na Bandeirantes, a mesma coisa. Mas no futebol a gente normaliza, a gente aceita. Eu já falei isso algumas vezes, enquanto não morrer alguém, eles vão deixar rolar, né? Para ver a corda esticando até as últimas consequências, né? Acho que o torcedor tem todo o direito de se manifestar, como estão se manifestando agora lá na nova sede administrativa, né? No coworking, onde está a sede administrativa do Cruzeiro agora. Mas a partir do momento que tem quebra-quebra, invasão, você está ultrapassando o limite do seu direito, né? E foi o que aconteceu no final de semana, embora eu entenda o desespero do torcedor do Cruzeiro, né? Tentando, de alguma maneira, fazer algo que possa aí causar algum tipo de mudança dentro do clube, o que me parece muito pouco provável. A gente sabe que esse tipo de protesto, infelizmente, ele contribui muito pouco. E ao que tudo indica, o presidente, que é o principal alvo, né, dessas reclamações recentes da torcida, não está muito preocupado nem muito disposto a tomar qualquer atitude a partir desses protestos que ele continua considerando de uma minoria, né, da torcida, embora a gente saiba que não é bem essa a realidade. Concordo contigo, manifestação tem que existir, até porque cobrança é idem, e aí você tem diversas formas de cobrar. Hoje, embelezando o estúdio ao nosso lado, a caçula. Fiquei sabendo que é caçula, porque não vou falar nem pela idade, não. Porque vai receber a vacina por último do quarteto aqui, ó. Mas está sempre embelezando com o seu talento. Júlia Alves, boa tarde, prazer receber você aqui. E essa, mais uma manifestação, Julinha, mais um dia que nós abrimos o programa, mesmo que de forma redundante ou repetitiva, com crise no Cruzeiro, meu ponto até caiu aqui, com crise no Cruzeiro, com manifestação, com bagunça, com quebra-quebra. Boa tarde. Boa tarde, CJ, boa tarde para todo mundo que está em casa. O Cruzeiro, a gente vem falando sobre vexame há quanto tempo, né? É o terceiro ano que a disputa do Cruzeiro é para não cair. A gente viveu em 2019 a queda para o rebaixamento e agora o que a gente está vendo são 2 anos seguidos na Série B brigando para não cair para a Série C, o que é uma coisa absurda para a história do Cruzeiro. Tem toda a indignação da torcida, a gente vê isso nas redes sociais. Talvez se tivesse público no Mineirão, por conta, né, não tivesse a pandemia, estaria tendo essa manifestação no Mineirão, mas hoje a forma que a torcida encontrou de tentar conversar, vamos dizer assim, com essa diretoria, com os jogadores, foi na Toca da Raposa, de uma forma errada, né? Porque se está difícil pagar o que já está devendo, né, os compromissos financeiros que existem, que não estão sendo pagos, imagina causar mais prejuízo para o patrimônio do clube. Então, é uma forma errada de se manifestar. Mas a gente vê, assim, uma série de erros há muito tempo no Cruzeiro. E nessa gestão, no caso, a gente sempre comenta aqui que, sim, falta um pouco de colocar o pezinho no chão mesmo e entender a situação do time. Porque o discurso está muito diferente da realidade. Hoje o sobrenome do Cruzeiro é vexame. Não é vexame numa partida dessa. É vexame em todos os jogos. É um vexame o time está de novo brigando para não cair para a Série C. Em 50 jogos na segunda divisão, não chegou entre os 10 primeiros colocados. Então, assim, quando que um torcedor iria imaginar que o clube estaria nessa situação? O presidente, ele precisa entender que ele chegou no clube, ele se dispôs a tocar a gestão do clube, já tendo uma crise financeira, uma crise técnica, e ele assumiu o compromisso. Quando ele chegou no Cruzeiro, ele fez um discurso muito bonito, falando que o CPF ia estar na frente, que ele ia assumir o compromisso de pagar em dia, e
E nada disso está sendo feito. Então, o discurso dele está sendo muito diferente da prática. Ele não mudou, ele não caiu na realidade até hoje. Então, é isso que a torcida está pedindo. É um pouco de humildade, de aceitar o momento e tentar se reerguer. Hoje, isso é muito difícil. Muito difícil. Antes de passar para o Gomide aqui, André já me falava e soprava que teve o site hackeado. Aí, ó, tá aí, ó, o site do Cruzeiro hackeado. Além do site, tem o Fábio na rede social. Olha aí, o Fábio, goleiro oficial, Instagram, né? A rede social oficial do goleiro Fábio. Sendo cobrado por um torcedor, o Fábio respondeu. Foi o Rafael que postou lá, se ama tanto o Cruzeiro, deveria ir a público, enfim. Fez a cobrança dele, é um jeito de cobrar, né? O torcedor hoje tem a rede social como voz. E aí é um jeito de cobrar. O Fábio foi e respondeu. Cara, tento manter minha paz. Vou ler a resposta do Fábio aqui na íntegra, tá? Cara, abrindo aspas. Cara, tento manter minha paz para seguir em frente. O que você quer que eu fale? Falar o que a torcida já tem conhecimento? Tumultuar mais o que já está difícil? Para dar mídia? Não fico de boca calada como você disse. Não preciso ficar expondo minhas cobranças. Coragem é ter ficado no Cruzeiro tendo oportunidade recente de sair. Tenho caráter e hombridade mesmo sabendo das inúmeras dificuldades que iria enfrentar e cobranças sem respeito como a sua. Decidi ficar e seguir em frente no Cruzeiro. Você está cobrando da pessoa errada. Lidar com alguns torcedores que não sabem 1/3 do que eu cobrei e tenho cobrado desde 2019, tem que ter muita fé e confiança em Deus para manter o caminho, hashtag Juntos Cruzeiros, fecha aspas. Ô Gomide, o jeito que o torcedor acha para manifestar é rede social. Outros, invasão, agressão. O Gris falava sobre essa possibilidade só no Brasil, só o futebol, no Brasil não, só o futebol permite isso. O que o torcedor tem que fazer então? Porque já não aguenta mais isso há 2 anos. Nós vamos falar do jogo, vocês vão falar muito ainda do que a gente viu em campo, ou melhor, não viu em campo. Mas e essa manifestação e mais problemas no Cruzeiro? Mais cobranças, né? Boa tarde. Boa tarde, CJ. Boa tarde a todos, a quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima semana aí para todos. Muito bem-vinda de volta, a Júlia. O CJ, assim, eu sou meio cético com relação a se esse tipo de cobrança gera algum tipo de efeito ou de reflexo imediato e se, consequentemente, pode transformar algo dentro do clube, né? Porque esse episódio lamentável aí que acompanhamos aí simultaneamente a minha fala, isso aí não vai gerar nenhum efeito positivo. Nós temos N casos deste tipo de, entre aspas, manifestação, na verdade, invasão, né? Invasão de propriedade privada que aconteceu ontem na Toca da Raposa, que não surtiu efeito nenhum, né? Na verdade, eu não consigo entender como que quem esteve lá na invasão da Toca da Raposa ontem acredita que esse tipo de atitude vai fazer com que amanhã, 7 horas da noite, lá no Baenão, em Belém do Pará, o Cruzeiro consiga ter uma atuação melhor do que apresentou no último sábado contra o Avaí. O reflexo disso aí é zero, né? Até porque eu acredito que quando qualquer tipo de tentativa de transformar uma situação, quando ela é feita de uma maneira um pouco mais ríspida, né, mais dura, ou sem nenhum tipo de diálogo, a tendência disso não dar certo é muito maior do que quando você senta, pergunta, busca entender e fala assim, realmente agora eu entendo por que o time está nessa situação, e foi o que o Fábio disse. Torcedores que foram lá na Toca da Raposa ontem, eles têm plena convicção ou têm pleno conhecimento sobre o que está acontecendo. O salário está atrasado, o clube não consegue sustentar o trabalho de um técnico, o clube não consegue sustentar o trabalho de um diretor, o clube não consegue pagar as dívidas, consequentemente está impedido de contratar. Então é tudo isso que nós estamos vendo dentro de campo. A materialidade de todos esses problemas é refletida nos 90 minutos de jogo. E aí, até para fazer um gancho, falando um pouco já da partida, é sintomático como você vê que o Cruzeiro está entregue, CJ, pelo menos na minha avaliação. Você assiste ao jogo do Cruzeiro, você vê que do minuto inicial até o final,
o time está entregue. Que não, assim, não passa uma perspectiva de que ali existe, e aí não é culpa do Mozart, não é culpa do Mozart, isso tem que ser, deixar bem claro. Mas ele pode ter errado nas substituições, etc. O auxiliar falou que não foi algo emergencial treinado durante a semana, mas assim, o Mozart é só mais um. E o Mozart, CJ, ele não tem forças para fazer o que é necessário. Porque para fazer o que é necessário depende de pessoas que realmente estão com a caneta na mão. E talvez quem esteja com a caneta na mão não está com a aptidão para fazer o que realmente precisa, né? Enfim, eu acho que esse tipo de manifestação não vai adiantar. Não vai adiantar ir lá no coworking lá e protestar para a saída do presidente. Quem que deveria fazer isso? O famoso Conselho Deliberativo. Não vejo nenhuma manifestação, CJ. Não vai sair por pressão popular.